Oi pessoal, como é que tá? Tudo bem? Dentro da medida do possível? Espero que sim. Tô nessa cadeira de férias, mas não tô de férias não. Fiz um intervalinho aí pra gravar um vídeo que eu acho necessário pra gente repensar algumas coisas perante essa pandemia que vem, né, nos assombrando, nos amedrontando de todas e de tantas formas. Então eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho junto comigo, né? Parar para pensar um pouquinho junto comigo sobre o coronavírus e sobre uma fala que eu vi sendo divulgada na grande mídia, em vários espaços, inclusive de alguns intelectuais, que me fez repensar algumas coisas e achar, né, necessário gravar esse vídeo. E a fala é a seguinte, que o coronavírus seria um vírus democrático. Então eu convido vocês para pensar junto comigo se, de fato, o corona é um vírus democrático. Vamos pensar junto comigo? Eu não vou me deter muito nas características do vírus, né, nas medidas assépticas de não contaminação, na forma como esse vírus se alastra, porque eu acho que a gente está tendo bastante informação confiável, né? Eu espero que vocês estejam se informando a partir de fontes seguras, porque também tem fonte de tudo quanto é jeito, né? Divulgando as mais variadas notícias, inclusive notícias alarmantes, sem bases científicas e que tem nos deixado muito em pânico. Então eu espero que vocês estejam fazendo isso através de fontes seguras. Mas a minha fala vai mais no sentido de pensar de que forma, né, esse vírus seria um vírus democrático, seria um vírus que atinge todas e todos, sem distinção de raça, sem distinção de classe, sem distinção de gênero, porque é muito do que se propaga aí, né? A gente vê os primeiros infectados chegando no Brasil a partir daqueles que estavam viajando na Europa, né, na China mesmo, ou seja, viagem de trabalho, viagem de turismo, chegando no Brasil e disseminando esse vírus. E por conta disso, eu acredito que há muitas falas nesse sentido, né, de que não importa a classe social, o vírus pega todo mundo. E aí, num primeiro momento, a gente pode, né, ficar numa esfera fenomênica e acreditar que, de fato, isso é verdadeiro, né? O vírus não escolhe classe, nem raça, nem gênero. Desculpa, minha garganta tá um pouquinho falha. Mas, num segundo momento, quando a gente se aprofunda na questão, a gente vê que não é bem assim, né? Por exemplo, as pessoas que vieram, né, contaminadas e que fizeram um teste e deram positivo aqui no Brasil, essas pessoas que estavam a trabalho, estavam de férias, estavam em comitivas políticas e tudo mais, onde é que elas foram tratadas quando elas chegaram, né? Pelo SUS é que não foram. Então, assim, elas receberam uma atenção de ótima qualidade, aquelas que precisaram ficar em internação também receberam as melhores internações com os melhores equipamentos e tudo mais. Aquelas que precisaram ficar em quarentena, inclusive em navios, né? As pessoas que ficaram em quarentena, tipo, que foram contaminadas em navios e depois foram cuidadas e tiveram que ficar em quarentena, elas não ficaram em quarentena com privação de seus salários, não ficaram em quarentena com dificuldade de alimentação, ou então não ficaram em quarentena dependendo de leitos do SUS e tudo mais. Então, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nessas questões, é que eu acho que essa pergunta, na verdade, não essa pergunta é que eu faço para vocês, mas na verdade essa afirmação de que o corona seria um vírus democrático cai por terra. E aí eu gostaria de colocar algumas questões aqui para vocês. O vírus chegou no Brasil, a gente já tem casos confirmados, a gente tem muitos casos suspeitos, né? E isso, assim, são pessoas que fizeram um teste, né? A gente tem uma perspectiva aí de que essa contaminação, ela ascenda, né? Já está ascendendo em progressão geométrica, assim, né? Uma contaminação super rápida e exponencial.
E aí eu pergunto, né, eu me faço algumas reflexões que não faço sozinha. Eu vi grande parte da esquerda fazendo, pensando, se perguntando, inclusive fazendo essa reflexão e colocando em pauta para que a gente possa cobrar medidas emergenciais. Então, as questões que eu coloco para vocês é a seguinte, né? Como entrar nesses regimes, né, de exceção nesse período que a gente precisa ficar dentro de casa, que a gente não pode continuar com as nossas rotinas laborais comuns, né? Que a gente precisa, caso esteja em suspeita de contaminação, a gente precisa ficar longe de grandes aglomerações. Eu pergunto, como é que a classe trabalhadora vai conseguir ficar? E aí eu divido a classe trabalhadora em dois grandes grupos, né? A classe trabalhadora que tem registro em carteira, então a classe trabalhadora CLT, e a grande parcela da classe trabalhadora com trabalhos informais. O vírus chega no Brasil, na verdade chega no mundo, né? Mas eu tô falando especificamente do Brasil, num momento muito crítico, num momento de recessão econômica gigantesca, onde a gente tem um número de desempregados exorbitante. E aqueles que não estão desempregados, a grande parcela, em trabalhos informais, né? E aí eu pergunto, quem é, né, que vai levar a comida para as pessoas que estão isoladas em sua casa? Quem é que vai produzir essa comida? Quem é que vai limpar a casa para as pessoas que estão isoladas, né? Quem é que vai transportar essas pessoas de um lugar para o outro? Hoje, majoritariamente, as pessoas que fazem esse tipo de serviço são pessoas terceirizadas. São pessoas que estão no setor informal, na verdade. E aí eu pergunto de que forma os direitos trabalhistas que já não são garantidos para essas pessoas, por trabalhar na informalidade, vão ser garantidos nesse momento de pandemia, né? Ou não vão ser. Ou essas pessoas vão, mais uma vez, né, a lógica da culpabilização. Olha, se você resolveu sair de casa para trabalhar, e caso você esteja contaminado, a culpa é sua, porque a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a recomendação do governo é que você fique em casa. Então, até quando a gente vai continuar nessa onda neoliberal de culpabilização do indivíduo e ficar numa análise superficial, numa análise rasa de que se a gente fizer a nossa parte, as coisas vão dar certo, nesse caso. Se nós fizermos a nossa parte, a pandemia passa rápido e a gente passa por ela da melhor maneira possível, porque nós somos um país que estamos, de certa forma, a gente está podendo se antecipar, né, a chegada da pandemia aqui no Brasil. Mas até quando nós, né, sociedade civil, governo, né, Estado, até quando nós continuaremos divulgando essa análise rasa, essa análise sem profundidade das questões sociais, das questões de exploração de classe e desse momento conjuntural tão difícil de recessão econômica, de uma política proto-fascista em que a gente está vivendo e de descaso cada vez maior com a classe trabalhadora, né? Então essa é uma pergunta que eu coloco para a gente pensar aqui. E aí, dentro dessa classe trabalhadora que eu já fragmentei em duas, né, aquelas com CLT que muito provavelmente, né, vão ter minimamente seus direitos garantidos, assim a gente espera, porque o que a gente vê na Itália é uma demissão em massa, né, nesse período de pandemia. Então se eu, empresário, entro em crise, eu não vou segurar a onda, não importa se a gente está numa pandemia ou não, também vou te demitir. Então, claro que a gente tem que olhar com muita cautela também para os trabalhadores CLTs. Eu estou vendo vários sindicatos se mobilizarem, principalmente o sindicato dos professores, né, se preocupando não só com a saúde dos alunos, mas também dos professores. Mas é preciso a gente ir além. A gente precisa se preocupar também com a saúde dos funcionários da escola. Esses funcionários vão ser dispensados, né? Eles vão poder ficar em suas casas recebendo seu salário sem riscos de demissão. É isso que a gente espera. É isso que uma postura crítica, uma postura de análise da complexidade do momento em que a gente vive, que não é uma pandemia só, é uma pandemia dentro de uma crise estrutural do capital que se aprofunda cada vez mais, onde os maiores sintomas são sentidos nos países periféricos. Então tudo isso tem que ser discutido, e mesmo que a gente não possa estar fazendo grandes manifestações na rua, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser requisitado para que o governo e os empresários, né, os donos de fábrica e tudo mais, possam garantir isso para os trabalhadores.
em contrapartida, os trabalhadores que trabalham na informalidade cobrar medidas muito concretas, muito palpáveis do governo. Né? A gente tem uma retirada muito grande nos últimos governos, principalmente a partir do governo Temer, né, dos direitos trabalhistas. A gente tem aquilo que a gente chama de PEC da morte, que depois foi chamada de Emenda Constitucional 95, que congela os gastos, os investimentos, né, nas esferas da saúde, da educação e tudo mais, que nesse momento vão fazer toda a diferença para a classe trabalhadora que precisar de cuidados no SUS, por exemplo, né? Então, de que maneira essa doença é uma doença democrática? E aí eu coloco mais algumas questões, mais algumas fragmentações dentro da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, ela é heterogênea, né? A gente sofre uma exploração, que é a exploração de classe, mas essa exploração se combina com graus de opressão de acordo com o setor, né, que historicamente você está inserido. Então, se você é negro, muito provavelmente, além desses direitos trabalhistas estarem ameaçados, se é que você tem algum direito trabalhista, porque a maior parte da população negra trabalha no setor informal, onde é que você vive? Qual é o lugar da sua habitação? Né? Em grandes condomínios de luxo com casas super estruturadas, né, com muros grandes. Com certeza não é. Muito provavelmente você deve trabalhar nesses condomínios de luxo, condomínios nos quais, né, os seus patrões não devem estar te dando licença nesse momento, não deve estar falando assim, fica nessa casa que eu continuo pagando seu salário, tá? Por quê? Porque a gente está pensando nessa pandemia ainda de maneira individual. E é por isso que, se a gente continuar nessa esfera, vai ser tão difícil a gente passar por ela de uma maneira minimamente tranquila. Porque tranquila não vai ser, mas de uma maneira mais tranquila. Então eu pergunto, onde é que está a população negra? Né? Qual a diferença de tratamento de uma pessoa que acabou de voltar da Itália a passeio e que pode ir para o Albert Einstein ser tratada, de uma pessoa que adoeceu ali na favela da Maré? Qual é a possibilidade de tratamento e de cura dessas duas pessoas? É a mesma? Porque se você me disser que é a mesma, eu acho que a gente vai ter um grande problema aqui, né? Eu acho que talvez não seria nem interessante continuar vendo o vídeo. Se continuar vendo o vídeo, eu peço para, por favor, abrir a cabeça para começar a pensar nessas questões. Não é a mesma. A saúde acessada não é a mesma. As condições de vida não são as mesmas, né? Poder estocar comida, poder parar de trabalhar, poder ficar em casa durante um mês, 40 dias, não é para qualquer um. Esse recorte existe, esse recorte de classe é essencial. Ele é essencial para que uma pandemia ascenda em graus alarmantes ou não, né? Então, quando a gente entra numa crise sanitária junto com uma crise política e uma crise econômica, quem sente mais é a classe trabalhadora, são os pretos, são os pobres, são as mulheres. Então, esses negros, além de estarem na periferia aglomerados, morando em casas extremamente precárias, né? Sem acesso a condições de higiene, a esgoto. A gente tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil vivendo sem esgoto tratado, sem água tratada, né? De que forma essas pessoas vão poder se prevenir da contaminação, né, desse coronavírus? De que forma a gente fala que esse coronavírus é democrático? Enquanto a gente está estocando álcool em gel, essas pessoas muitas vezes consideram sabão um item de luxo, né? Então, se a gente não pensar nessas questões, se a gente não olhar de uma forma colaborativa, solidária e fazer esse recorte de classe, nem a própria burguesia vai estar salva, entendeu? Então, esse vídeo vai justamente nesse sentido. Acaba sendo um tiro no pé da própria burguesia, se a gente não pensar em medidas drásticas de acesso à saúde dessa população, de benefícios sociais que foram tirados historicamente, então, de uma forma de inserir esses benefícios novamente na vida das pessoas. E aí eu faço um último recorte, que ele não se esgota, né? Há inúmeros outros recortes que a gente pode fazer aqui, mas como eu não quero me estender muito, eu faço um recorte de gênero, né? As mulheres estão sendo muito afetadas por conta dessa pandemia. A gente viu muitas notícias na Itália de que o índice de violência contra a mulher aumentou muito nesse período de isolamento.
por todas as questões estruturais do machismo e do patriarcado que já existem, imagina maridos e mulheres, idosos, crianças confinados na mesma casa num período de pressão social extrema, que você não sabe se seu emprego vai estar garantido, você não sabe se você vai estar vivo no próximo dia, você não sabe se você vai ter alimentação. Imagina todas essas pessoas confinadas com esse medo e esse pânico pairando a casa delas, né? É óbvio que o índice de violência contra a mulher vai aumentar. Então, nossas mulheres, aqui no Brasil, somos um dos países que mais matam as mulheres no mundo, isso não vai ser diferente. Então, a gente tem uma pandemia, mas as outras questões não vão deixar de acontecer. A dengue não vai deixar de acontecer, a violência contra a mulher não vai deixar de acontecer, né? Então, são questões que a gente precisa pensar de forma acumulativa e não de forma isolada. As mulheres também são as grandes responsáveis pelo cuidado, né, dos doentes nesse momento. Então, além delas estarem tendo que se prevenir sobre o contágio, elas são as responsáveis por cuidar dos doentes nas suas casas. E mais um dado, as mulheres são 70% da parcela da equipe, né, de saúde que está como linha de frente do tratamento dos doentes no mundo, né? Seja em hospital, seja em casa, mas principalmente nos hospitais. Então, assim, se essa pandemia não faz um recorte de gênero, eu não sei o que faz. Na verdade, o que a gente precisa entender é que em qualquer crise, seja ela uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, quem sempre vai sentir mais são os setores historicamente oprimidos e explorados. É a classe trabalhadora, são os negros, são as mulheres, são os indígenas, a população LGBT e por aí vai. Sempre vai ser assim, né? Se a gente tem uma análise mínima do nosso momento presente, se a gente tem um método de análise, o meu método aqui é o materialismo histórico dialético, não nego isso pra ninguém, na verdade tenho muito orgulho de afirmar. A gente vê essa repetição na história. E por que essa repetição existe? Não é um karma. Ela existe porque a gente vive em um sistema explorador que prega a acumulação que prega a acumulação infinita de capitais. E essa acumulação infinita, ela existe dentro de um sistema que é finito, dentro de força de trabalho que é finita, porque a nossa vida é uma só, a gente morre. E quem vai morrer agora, a grande parcela da população que vai morrer são os pobres, são os negros, são 7 mil moradores de rua em São Paulo, né? São os moradores de rua aqui de Rio Preto, que a gente vê crescendo ali na Avenida Badibacite, são os moradores de ruas da cidade de vocês, só que vocês não estão ilesos. Vocês que têm suas casas e seus trabalhos também não estão ilesos, porque se essa população adoece com uma pandemia, né, onde a transmissão é comunitária, vocês também não estão ilesos. Se a gente não começar a repensar formas de sobrevivência num mundo, né, onde a gente vive uma verdadeira necropolítica. O Foucault tinha um conceito de biopolítica e hoje alguns sociólogos e filósofos já trazem um conceito um pouco mais aprofundado, mas que tem muito a ver com o conceito de biopolítica, que é o conceito de necropolítica. E nada mais o que o conceito de necropolítica traz é que algumas vidas valem mais no capitalismo do que outras. Marx já falava isso, todo mundo já falava isso. Isso não é uma novidade, porque a gente vive num sistema onde poucas vidas valem muito e muitas vidas valem pouco. A vida da classe trabalhadora vale muito pouco porque ela é substituível. A classe trabalhadora ela é imensa e ela é substituível, né? Enquanto a vida da burguesia ela é muito mais cara, né? Ela é cara no sentido de muito mais valorizada, apesar deles serem a minoria na sociedade, mas eles são a maioria no sentido de detenção da hegemonia da consciência de classe, né? A nossa consciência de classe é burguesa. Então, a gente vive em tempos de necropolítica e essa necropolítica nunca teve tão forte, tão vigente como em momentos como esse, como a gente vive de crise econômica, crise política e agora uma crise sanitária. Quando essas três crises se juntam, a catástrofe e a barbárie está instalada. E eu pergunto para vocês, qual vai ser o papel de vocês aí na casa de vocês em relação a isso? Porque eu acho que esse pode ser um momento de virada de chave para os 2 sentidos. Ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a barbárie, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já está caminhando, ou para a catástrofe, que a gente já
ou para uma sociedade diferente, uma sociedade solidária, uma sociedade onde a gente não pense só no nosso umbigo, onde a gente pense que a gente faz parte de um todo orgânico e que da forma como a sociedade se movimenta, aprofundando as explorações tanto de vida quanto de matéria-prima da nossa natureza em si, não é mais sustentável. A gente está caminhando para o fim da humanidade e nós estamos cavando as nossas próprias covas. Então, desculpa se eu me exaltei nesse vídeo, acho que é um momento muito difícil para todo mundo, cada um tá sentindo de uma forma, eu me arrepio enquanto eu falo aqui. Eu não consigo ir dormir à noite sem pensar nessas pessoas que estão nas ruas, nessas pessoas que dependem do SUS, nessas pessoas que não podem parar de trabalhar para poder comer, né? Eu não sei qual vai ser a proporção dessa pandemia, mas eu sei que ela não vai ser rasa. Tenho medo pela minha filha, eu tenho medo pelos meus familiares, eu tenho medo pelos meus amigos, mas eu tenho medo principalmente pelas pessoas que historicamente são vulneráveis, né? Então, nesse sentido, eu coloco algumas provocações. Na verdade, eu coloco algumas necessidades extremas para esse momento. É preciso primordialmente que a gente faça pressão para que a EC 95, a Emenda Constitucional 95, seja derrubada. A gente precisa reverter todas as verbas, né, os 15 bilhões aí destinados para o Congresso, a gente precisa reverter para a área da saúde nesse momento. A gente precisa defender um SUS gratuito, um SUS universal, que não seja só no papel. A gente precisa defender o fim das privatizações dos hospitais. A gente precisa defender solidariedade também dos hospitais privados nesse momento com o SUS, né? A gente precisa defender os setores da classe trabalhadora que estão trabalhando em regime de CLT, mas a gente precisa principalmente defender a maior parcela da classe trabalhadora que não tem como parar seus serviços nesse momento. E de que forma elas vão poder parar esses serviços a não ser com auxílio governamental. Eu não vou me estender muito mais por aqui. Tem uma frase, eu não lembro de que autor é, que pra mim nesse momento ficou em vários momentos assim na minha cabeça, né? Ela fala mais ou menos assim: quando as pessoas têm vergonha do seu país e não orgulho, é aí que as coisas estão caminhando de fato. Não é bem assim a frase, mas é assim que ela ressoa na minha cabeça. Nesse momento, eu ainda tenho mais vergonha do que orgulho do meu país. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de orgulho, caso algumas medidas fossem tomadas nesse momento. Mas, historicamente, eu tenho muita vergonha do país em que eu vivo, apesar de amar as pessoas que aqui estão. Então, que a gente transforme a nossa vergonha do Brasil em luta. É isso, galera. Um beijo, sorte, tamo junto.